Então se aproximaram de Jesus certos escribas e fariseus de Jerusalém. Estes são os insensatos, os antepassados de todos os insensatos de hoje, dizendo: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Os anciãos são figura do que foi aprendido no passado, antes da manifestação de Cristo, na anterior dispensação, com homens mortais que passaram muitos anos aprendendo a letra. Cristo, pelo contrário, não aprendeu de homem algum, mas foi manifestada repentinamente, como ladrão na noite, mentes em trevas, como relâmpago, e a voz de Deus, que é o trovão, que está no redemoinho, já que Jeová me levantou em um redemoinho ao seu céu, e o que sai de minha boca são seus relâmpagos, que iluminam o mundo. Por isso, desde minha manifestação, a terra se estremeceu e tremeu, primeiro em mim, quando escutei a Deus Pai Melquisedeque, e depois em vocês, quando me escutaram falar a sabedoria do céu, uma sabedoria que ninguém conhecia até que eu me manifestei. Porque como o relâmpago, que ao brilhar resplandece desde uma extremidade do céu até a outra, em sua mente, assim também será em seu dia. O céu, Cristo lhes mete em suas mentes. Por isso os insensatos, tanto do passado quanto os de hoje, me dizem: Teus discípulos não lavam as mãos, segundo a tradição dos anciãos, quando comem pão. Ou seja, os insensatos pensam que vocês não são fiéis ao que aprenderam no passado, e que eles, sim, são, quando o que se aprendeu no passado é mentira e não beneficiou a ninguém. Lavar as mãos é uma figura daquele que desentende a verdade de Deus para livrar-se de alguma culpa e que recaia sobre outros, como fez Pilatos ao lavar as mãos quando viu que nada adiantava com os insensatos, que estavam contra o testemunho de Cristo, e estava se formando um tumulto. Então, tomou água e lavou as mãos diante das pessoas, dizendo: Eu não sou responsável pela morte desta mulher. Vocês são os responsáveis. E respondendo, todo o povo incrédulo disse: Seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Por esta mesma razão é que há tanta destruição e morte no mundo, porque esses insensatos deram livre curso ao inimigo. Portanto, tanta morte que se vê no mundo é porque os próprios antepassados de vocês, que hoje não creem em mim, foram os que amaldiçoaram a todos vocês e aos seus filhos por muitas gerações. Por isso Cristo diz: Todo aquele que crê em mim não é condenado, mas aquele que não crê já foi condenado. E é por causa de seus antepassados? Mas já disse, hoje é a sua oportunidade de não repetir a história. Deixe-se salvar e salve seus filhos, porque sem mim não há outra maneira de vencer a morte. Respondendo Jesus aos insensatos, lhes disse: Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por suas tradições? Porque Deus mandou dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morre irremissivelmente. Vocês mudaram o que Deus diz, e em vez disto ensinam que um filho pode dizer ao seu pai ou à sua mãe: Qualquer ajuda que poderia te dar, já dediquei como oferta a Deus como pai. Nesse caso, tal filho não tem que honrar a seu pai e a sua mãe. Então, devido às tradições criadas pelo homem, invalidaram o mandamento de Deus, anulando a palavra de Deus. Hipócritas! Bem está profetizado de vocês quando Deus diz: Este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, pois em vão me honram, ensinando como doutrina os mandamentos de homens. Então, chamando a multidão, lhes disse: Ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto contamina o homem. Por que Jesus mencionaria esse mandamento de Deus de honrar a pai e mãe, se isto não tem nada a ver com pais biológicos? É porque ela sabe que esses insensatos creem em Deus somente com palavras e não com ações justas, que agradam a Deus. Creem no monoteísmo, em um Deus solitário sem sua esposa, como Moisés daquele século e o deste século queria que nós crêssemos. Quem, por fazer as pessoas pecarem desonrando aos pais espirituais, não entrou na terra prometida e morreu irremissivelmente.
Então, se aproximando dela seus discípulos, lhe disseram: Sabe que os fariseus se ofenderam quando ouviram esta palavra? Claro que eu vi como os insensatos se ofenderam com minha palavra da verdade, com o mandamento de Deus Pai e Mãe. E vejo como também se ofendem os chamados cristãos, que nem sequer estiveram com Cristo desde o princípio. Mas respondendo, ela disse: Toda planta que o Pai Celestial não plantou em mim será desarraigada. Deixem eles, são cegos, guias de cegos. E se o cego guiar ao cego, ambos cairão na cova. Respondendo, Pedro lhe disse: Explique-nos esta parábola. Jesus disse: Vocês também estão ainda sem entendimento? Não entendem que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e é lançado na latrina, na privada? Mas o que sai da boca do coração sai, e isto contamina o homem. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E a blasfêmia é dizer que Deus é um Deus solitário, sem sua esposa, porque honrar aos seus pais espirituais é o que Deus manda. Isto é mais uma evidência de que não é honrar aos pais biológicos que se deve fazer para obter a vida eterna, mas aos pais espirituais, Melquisedeque e Lisbete, porque o que tem a ver os pais físicos com a tradição que os anciãos ensinam? Bom, naquela dispensação se aprendeu a desonrar aos pais, aos filhos, à família e a qualquer um que não nos aceitasse com todos os nossos defeitos. Todo aquele que não honra a Deus Pai Melquisedeque e a Deus Mãe Cristo Lisbete é um blasfemo, e por amaldiçoar a Deus Pai e Mãe, aos Deus de eterna santidade que vieram para ajudar ao ser humano e salvá-lo, morrerá irremissivelmente. E morrer irremissivelmente quer dizer que jamais terá o perdão de Deus por seu pecado contra Deus Pai e Mãe Melquisedeque e Lisbete. Estas coisas são as que contaminam o homem, e não comer com as mãos sem lavá-las. Você pode escutar muitas coisas, mas o que marca a diferença é o que você faz com essa informação que escuta, já que pode te destruir, ou você pode destruí-la, lançando-a pela privada. Amém? Aleluia!